Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aí de geografia. Vamos iniciar aí estudar o capítulo 6, o leste europeu, né? Bom pessoal, vamos estudar como que os países do leste europeu se consolidaram no seu território, que haja vista, né, foi consolidado por meio de muitas revoltas, muitos conflitos, guerras, né, internas, externas, interferências políticas, interferências essas marcadas por uma forte ideologia socialista, né? Vamos entender como isso se constituiu e também uma forte política nacionalista, né? Ou seja, os grupos ali, né, étnicos eram muito próximos um do outro, só que cada um com as suas características, então um não queria ser dominado pelo outro, então não queria ter interferência política nem econômica, então gerou conflitos, guerras civis, né? Então vamos ver como se foi se constituindo isso e chegando até os dias atuais, certo? Então primeiro falar da localização, né, dessa região. A localização dessa região, pessoal, ela está configurada na Europa, né, bem essa região central da Europa, onde se encontra aqui meio, né, dividida aí entre a parte ocidental e a parte oriental da Europa, e composta por uma subdivisão, né, um conjunto aqui de subdivisões, né, e dentro dessas subdivisões os países, como a gente vê aqui. Nessa região mais em vermelho, temos Estônia, Letônia, Lituânia, né, que corresponde aos países bálticos. Na parte em verde, corresponde aos países da planície central e a parte em amarelo, né, corresponde aos países da Península Balcânica, né, países conhecidos como balcânicos, né? Então, a gente vai aqui para outra parte, mais ao lilás, temos aqui os países da região do Cáucaso, certo? Um pouco mais afastada, já quase perto da Ásia, mas enfim, é Europa também, certo? Bom, então a gente inicialmente, pessoal, para compreender a composição política desses países, foi muito constituída por meio de uma ideologia socialista, né? Basicamente, ela sofreu muita interferência política e econômica da Rússia, né? E dentro desse contexto, a ideologia socialista ela prevaleceu ali sobre grande influência nesses países aí que acabamos de ver. Bom, então vamos falar aqui da primeira região, na região báltica. Ela historicamente, né, pessoal, sofreu influência de dois povos, no caso os suecos, né, e do Império Russo. O Império Russo foi mais forte, né, que veio aí desde o século XVIII até o século XX, né? Ou seja, a região báltica, os países, muitos deles, foram dominados, né? Sofreram interferência desse governo russo, né? Que passou aí pelo Império, chegando até a União Soviética, né? Quando surge aí a Revolução Russa, né? Bom, então aí manteve-se um sobredomínio aí, digamos assim, ou melhor, sobre controle russo sobre o Império, e depois ao longo do século, chegando até o século XX, consegue a sua independência, né? Ou seja, com o fim do Império Russo, principalmente, né? Mantendo-se independente, aí depois até a Segunda Guerra Mundial. Né? E essa independência, né, com o fim da guerra, a região foi anexada à União Soviética, né, mantendo-se parte do bloco socialista até o fim do século XX. Ou seja, com o Império Russo, ganhou independência no século XX, depois do século XX, com a Revolução Russa, passa a ser dominada pela União Soviética, sofreu influência da União Soviética, certo?
Bom, voltando, quando teve sob influência do governo soviético, a Rússia, ou melhor, a União Soviética, investiu muito nessas regiões, né? Investiu no sentido de fazer com que ela pudesse ter força para se industrializar, né? A ideia era essa, basicamente, né? A ideia sendo essa, o país teve, né, um crescimento, né, um crescimento econômico, não chega a ser exorbitante, mas teve, né, a sua condição aí financeira do país, né, relativamente, né, sem muitas dificuldades, fazendo até essas regiões participar de uma economia de mercado, não é uma economia voltada mais para um mercado mais aberto, né, e não tão fechado. Então os países bálticos aí conseguiram isso, né, por meio desse governo socialista, e nos dias de hoje, atualmente, ela até manteve, né, uma economia depois, né, depois das crises, manteve uma economia meio que estável, né, sem muitas novidades, e conseguiu até entrar na União Europeia nos dias de hoje, né? Apresentou vários indicadores aí, ou seja, está até hoje na União Europeia, né, no bloco econômico. E esses países, né, embora ter constituído, né, um crescimento aí, uma economia, né, expressiva, ela teve reflexo no seu IDH, ou seja, a população, né, atual que a gente pode ver aí corresponde a esse tanto aqui, né, nos países, essa coluna aqui, o IDH, né, um IDH bom, né, um PIB, né, bom. Então a gente pode ver que a economia ela influenciou muito nesses resultados aqui, né? Só que diante disso, os países têm fragilidade também, né? Os países do Báltico, por exemplo, têm muita dependência externa no setor de energia, né? Muita dependência que a gente vai ver a produção energética, no caso, ou seja, é muito frágil, né? Sendo muito frágil, precisa de recompor isso, né? De obter esses recursos energéticos de outros países, né? Então aqui chegamos aos países do Cáucaso, ou seja, países considerados culturalmente pertencentes ao continente asiático, fazem parte desse grupo de países o Azerbaijão, a Armênia e a Geórgia, certo? Então, o Azerbaijão, uma cultura totalmente aí muito forte, né, muito presente da cultura muçulmana, né, tem a composição étnica do país formada principalmente pela etnia Azerbaijã, né, uma cultura local. O ponto aí que a gente pode considerar positivo do Azerbaijão é um país muito rico em recursos energéticos, né? Diversas fontes de combustíveis fósseis possui o Azerbaijão, né? Ou seja, tem uma grande, além disso, tem uma grande potência agrícola, né? Muito expressiva, que chega até participar do mercado de exportação, voltada não só para a agricultura, mas também principalmente como minério, petróleo, gás natural, né? Então uma riqueza natural muito influente, né? Que corresponde aí essa riqueza natural como 97% do PIB do Azerbaijão. Depois a gente vem a Geórgia, foi ocupada pela civilização romana, né? A Geórgia, ela é um país ali pequeno, né, da região do Cáucaso, tem uma cultura muito forte, muito ligada aos países ali vizinhos, a região dela, né, influência aí muito forte russa, no caso, que veio aí desde o século XVIII, né. Deixa eu pôr aqui.
Então, é uma cultura muito ligada à antiga, a chamada antiga, né? A União Soviética também. O país, no século XX, que antes disso, né, era dominado aí pelo anexado, né, ao Império Russo, depois consegue aí a sua independência no século XX, mas foi incorporado à União Soviética com a Revolução Russa, né? Então o país sofreu esse problema aí, novamente de dominação. Ao final do século XX, quando ocorre, né, o fim do socialismo na Rússia, permitiu uma conquista de sua independência, né? Então eles saem da União Soviética. Quando eles saem, né, desse poder de influência da União Soviética, eles saem muito prejudicados, né, economicamente, politicamente, que resultou em guerra civil militar, porque muitos grupos se juntaram, né, diante do caos econômico e político para tentar resolver as questões do país. Muitos grupos tentaram, né, partir para a violência para poder se recuperar, né, de todo esse caos. Então o país mergulhou numa crise profunda e teve grande queda na produção industrial e agropecuária, né, precisando recorrer a fundos de ajuda financeira, né, como o FMI, né, no caso aí o Banco Mundial, né. Aí depois chegamos aqui no próximo país, né, temos aí a Romênia, né? A Romênia não, a Armênia, melhor dizendo. A Armênia tem uma cultura muito própria, né, da etnia armênia, uma religião que é o catolicismo ortodoxo, que é uma vertente do catolicismo romano, né? O país também passou por um processo de influência política, né, que foi da União Soviética, no caso aí no século XX foi anexado, junto com a Geórgia, o Azerbaijão, né, ficou sendo dominado até a queda do Bloco Soviético em 1991. Bom, o período, né, de ocupação soviética na região teve como base uma economia da agricultura. Durante o início do século XX, passou por um processo de industrialização de base, né, em que foi um setor mais fortemente marcado, foi a siderurgia, produção de ferro, produção de aço, né, também foi muito forte. A indústria química, né, também um setor positivo, de alimentos, né, de produção de tecido, né, também, e se tornou um grande parceiro, né, de importação e exportação da Rússia, né? Logo, tendo uma influência aí, a Rússia tem grande participação na economia da Armênia, né? Só que, diante disso, também possui grande dependência econômica, né? Não só as relações são positivas, mas são negativas também. Muita dependência econômica no setor de energia, né, energia térmica, né, proveniente de fontes fósseis, quando nuclear e hidrelétricas, né? Então tem esse problema aí. Então vamos aí para a região dos Balcãs, que está aqui nessa página. Então, pessoal, a região dos Balcãs eu vou deixar para discutir num próximo vídeo. E aí nós retornaremos, tá? No vídeo 2, tá ok? Então, até daqui a pouquinho no vídeo 2.